As valquírias não eram deusas da guerra nem simples mensageiras. Seu verdadeiro papel era muito mais assustador. Para a mitologia nórdica, elas eram demônios da carnificina, responsáveis pelo destino dos guerreiros nos campos de batalha. Eu sou Felipe Sampaio. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Ô Felipe, a gente já conversou um pouco sobre isso. As valquírias não são talvez um ícone assim muito grandioso da cultura pop, mas eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar nesse personagem, né? Talvez é aquele tipo de arquétipo que tá sempre presente, mas que normalmente não é muito explorado. A gente tava falando aqui, a primeira coisa que a gente lembrou foi do Thor Ragnarok, né? Isso, que teve da Tessa Thompson, que interpretou uma valquíria, se não me engano, ela interpretou Brunilda. E eu lembro até que teve uma discussão, até por ela não ser uma atriz branca, né? Sempre tem esse tipo de coisa aí, o pessoal reclamando, né? Afinal, um ser mitológico que existe na mitologia viking tem etnia. Enfim, cara. Mas, cara, o filme ali ele não mostra exatamente o que é, né? Não explica o que são. Quem eram as valquírias? Né? É isso que a ideia é discutir aqui hoje. O que era pra mitologia nórdica, justamente pros vikings, esses seres, né, responsáveis pelo destino dos guerreiros. Os vikings são conhecidos justamente por serem guerreiros, pela cultura beligerante. E o nome Valquíria significa literalmente aquelas que escolhem os mortos. Ou seja, elas decidem no campo de batalha quem vai morrer e quem vai sobreviver. E junto com a deusa Freya, elas levam as almas desses combatentes para um lugar específico no além. As Valquírias levam diretamente essas almas lá para o salão de Odin, para Valhalla. E Freya leva para um outro lugar do além, que talvez você me ajude aí com a pronúncia, que seria Folkvang, sei lá como é que fala isso. Seria o local ali dos Vanir, né? Em vez de ir para o reino dos Aesir ali, que são deuses de guerra, né? Esse pessoal iria para um lugar assim mais tranquilo, um lugar mais ligado à fertilidade, à agricultura, né? E é interessante, você falou isso, né, sobre escolher os mortos, né? A gente sabe que existe dentro da mitologia nórdica, dentro da crença, né, dos nórdicos da época, que você morrer como um guerreiro valoroso em batalha te dá direito a ir ao salão de Odin, que é o Valhalla. Se você for escolhido por uma valquíria. Exatamente. E é interessante isso, porque, assim, existe um porquê, né, dos caras irem pra lá. Não é à toa, não é uma recompensa qualquer. Existe essa profecia do Ragnarok, né, que é o fim do mundo nórdico, que o Odin ele ficou sabendo por uma vidente, né? Ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que o mundo dos deuses Aesir ia acabar. Os Aesir seriam mortos, né? E ele tenta evitar isso. E ele tenta evitar isso como? Criando um exército, uma guarda para proteger Asgard. E daí que vem essa ideia de resgatar esses mortos que são excelentes guerreiros. Entendeu? Pois é, essa ideia de Valhalla como um salão de Odin, ela vai evoluindo com o passar do tempo dentro da mitologia nórdica. Mas a princípio, talvez o Valhalla não fosse exatamente esse salão, fosse justamente um lugar do além, mais voltado para isso que você estava explicando, né? É uma construção que foi indo com o passar dos tempos. E também a gente tem sempre que lembrar que muito do que a gente sabe sobre os vikings vem das sagas e das edas poéticas, né, que foram escritas mais de 100 anos depois do fim do que a gente chama de Era Viking, já por cristãos, que podem ter sido muito influenciados pela própria visão que eles tinham, né? E que os vikings tinham essa tradição oral, né, de passar as suas histórias, a sua lenda, as suas mitologias. Isso pode ter interferido. Uma das maiores referências aí são as Edas, escritas pelo Snorri Sturluson, né, que eu até tenho uma cópia aqui em casa, eu esqueci de pegar. Mas assim, você vê, ele deixa bem claro ali que ele é cristão. E em vários momentos, ele relata partes dessa cultura oral e ele desmente ela.
em vários momentos, os deuses nórdicos são associados a heróis gregos. Ele fala isso. Tipo assim, você vê claramente que aqui são formas exageradas de contar uma história de um herói que provavelmente era um mortal, que não sei o quê. Então, assim, você vê que com certeza é muito manipulado, assim, não dá pra gente dizer exatamente o que eles acreditavam, né? A verdade é essa. Sem falar que, como você falou, o Snorri Sturluson, ele era um cristão que escreveu isso aí no século XIV, se eu não me engano. Foi 1300 e pouco. Foi bem depois. É. Até a própria representação feminina, porque as valquírias eram de fato mulheres, né? Pode Sim. ter sido influenciada por essa visão cristã. E falando mais hoje mesmo, né, contemporaneamente, nós fizemos aqui o teste de pesquisar por valquírias no Google e aparece representações de mulheres com pouquíssima roupa, em cima de cavalos. E, cara, talvez os vikings não vissem ela dessa maneira de jeito nenhum, né? Eram, na verdade, seres bem assombrosos para a cultura viking. Embora exista nessas histórias que a gente estava comentando, momentos em que as valquírias se relacionaram ou com guerreiros mortais no mundo material mesmo, ou então até lá nos salões de Odin. Existem algumas referências a paixões entre as valquírias e esses guerreiros que elas cuidavam, digamos assim. Porra, e tem uma historinha legal, não sei se você conhece, de que uma lenda viking de que se você roubasse as roupas de uma valquíria, ela era obrigada a se casar com você e ser mãe de seus filhos. Você já ouviu essa? Não, essa eu não conhecia, não. Cara, eu achei isso muito doido. Se elas estivessem tomando banho num córrego, num riacho, você fosse lá e escondesse as roupas, ela era obrigada a se tornar sua esposa. E se ela achasse essas roupas, ela desapareceria. E aí esse homem, ele teria que viver ali uma verdadeira saga para tentar retomar esse amor dessa valquíria. Tem algumas histórias assim. Cara, que doideira, cara. Mas isso que você falou foi muito interessante, porque realmente, quando você falou que elas eram descritas ali como demônios, eu falei assim, mas cara, as representações que eu me lembro, assim, são opostas, assim, elas parecem muito angelicais, né? Mas a gente sabe que essas representações, a maioria delas são de muitos e muitos anos após, né? Numa época aí de tentar romancear essas mitologias nórdicas, né? Muitos séculos à frente, a gente tem o Wagner lá, que vem com essa história de botar chifre e asa no capacete dos vikings, né? Então, a Cavalgada das Valquírias do Wagner. Isso aí. Tem tanto tem um quadro, né, famosíssimo, e tem a peça, né, eu não sei se é uma peça ou se acho que é uma ópera. Uma ópera, né? De Wagner ali, que ficou muito famosa também, né? E a gente tem essas representações das mulheres com essas roupas de guerra, né? Que faria alusão a uma armadura, né? E tal, com o capacete, tudo em uma lança. E em muitas delas são essas mulheres muito bonitas, né? E tal, até a gente vê isso até em desenho, né? Cara, eu lembro até... Nada a ver com nada, mas o que veio na cabeça agora, sabe o que foi? Eu acho que uma das primeiras representações de Valkyria que eu vi, que eu me lembro, foi no desenho do Pernalonga, pô. Pernalonga? Sabe aqueles episódios do Pernalonga que são de ópera? Tá ligado? Tem um deles que aparece uma Valkyria, pô. Tem um deles que não é uma Valkyria, é uma cantora de ópera que tá vestida como uma Valkyria. Entendi. Porra, pois além aí do Pernalonga, nós falamos aqui da Cavalgada das Valquírias, né? Que apareceu já como trilha sonora do Apocalipse Now, que é um filme, e também nos lembra imediatamente do Darth Vader, né? Também do Guerra das Estrelas. As Valquírias também aparecem aquele God of War, que é sobre a mitologia nórdica. Então, nesse God of War, aí sim a Valkyria tem uma aparência de demônio mesmo, que, meu Deus do céu, que difícil. Que isso, meu irmão, horrível de matar elas, cara. Muito, muito difícil. E aí também é uma representação exagerada, porque embora elas sejam representadas com escudo, lança, com armadura, né, com a roupa de batalha, de fato
elas também são guerreiras que vão estar do lado de Odin no Ragnarok, mas elas tinham uma função em combate diferente dessa ideia de luta, né? Para os vikings, elas estavam presentes nos sons da batalha, naquele medo paralisante que às vezes impedia o soldado tanto de avançar quanto de recuar. Estavam presentes nos cheiros de batalha, nos sons, em quem vencia, quem era derrotado. Então vai muito além de uma representação material, uma visão de fato espiritual, uma visão mística, e que tem a ver com essa coisa de decidir o destino, né? Porque para os vikings existe um outro ser, as Nornas, que tem essa função de decidir o destino, né, de responsáveis pelo destino, mas não só dos homens, de todos os seres, tanto seres místicos quanto as pessoas vivas. As valquírias, elas por vezes se confundem com essas representações das Nornas, mas como mulheres guerreiras. E aí é que onde a gente pode pensar de onde vem essa representação, né? Existiam de fato mulheres vikings que foram guerreiras. A ideia que também está presente nas sagas, né, das donzelas escudeiras, a Lagertha talvez seja a mais famosa, está representada naquela série dos vikings, né? Então, de fato, até os historiadores discutem, né, um pouco sobre isso, mas a guerra ela era muito presente na sociedade viking. As mulheres tinham certa autonomia. Quando os homens iam para a guerra, elas se tornavam as chefes das fazendas, dos comércios, de tudo que era deixado ali. Então elas tinham até mais presença na sociedade viking do que as mulheres da Idade Média. Então a Valquíria, como representação dessa mulher guerreira viking, né? Não só isso, mas tinham guerreiras de fato mesmo, até líderes militares. A gente não tem como dizer que eram muitas, mas já foram achados vários túmulos. O mais famoso é o túmulo de Birka, né? Isso aí. Se é assim que se pronuncia. Por muitos anos, se achava que era um homem, né? Que era um líder, um senhor da guerra, né? Um warlord ali. Uhum. Mas depois eles conseguiram determinar que, na verdade, eram restos mortais de uma mulher. Mas ela estava ornamentada como um líder guerreiro, né? Ela estava com armas, estava com toda uma indumentária assim, de um líder. Machado, cavalos. Isso. Tem 2 cavalos no túmulo. E, cara, você estava falando das representações dela. Sabe o que eu me lembrei agora, me veio assim na cabeça? A última representação, uma das últimas representações que eu vi, foi uma representação muito legal num filme que é aquele Northman, Um Homem do Norte. Homem do Norte. É um filme muito bom, que inclusive é sobre uma saga que inspirou Hamlet. Tanto que o nome do protagonista é Hamlet, né? Enfim, é sobre um príncipe lá viking que tomam o trono dele, então tem muito a ver com Hamlet. Mas, por que eu tô falando disso? Tem uma cena de uma valquíria, e é uma cena, assim, muito maneira, cara, muito maneira, porque ela meio que tá cavalgando, assim, é uma parada meio etérea mesmo, ela tá, tipo, no céu à noite, assim, cavalgando, e o que eu achei mais interessante, a representação é muito boa, as roupas, tal, são muito próximas do que eles usavam na época, e o pessoal, eu vi no cinema esse filme, e eu também achei estranho na hora, eu não entendi muito bem, e muita gente... Eu vi na internet perguntando se ela tava de aparelho. Tipo assim, parecia que a atriz tava com aparelho dental. Mas, na verdade, sabe o que era? Eles representaram uma prática que era comum em algumas... Ah, tô ligado. Em algumas tribos, em algumas partes velho. em algumas partes ali dos países nórdicos, né, que a gente conhece hoje ali, né? Alguns guerreiros bárbaros ali dos Eles faziam o quê? Também. Eles raspavam os dentes, eles faziam linhas assim nos dentes e passavam a substância para ficar colorido, assim, ficavam as listras pretas ou azuis. Ai, que agonia de imaginar passando um troço assim, cara. Eu pesquisei, cara, e tem vários achados arqueológicos, assim, vários crânios que os dentes estão assim. Então foi uma representação muito bem feita. Sim, de fato. E aí... Voltando lá para aquele túmulo de Birka, essa questão das mulheres guerreiras vikings, cara, tem um aspecto da arqueologia que está sendo muito discutido,
que é a questão da possibilidade dessas pessoas serem, inclusive, transgênero. E se fosse um homem trans, né, no caso? Ela poderia, talvez, ser tratada como um homem, porque a gente consegue avaliar biologicamente que era mulher, mas esse não tem como saber como ela lidava dentro da sociedade ali, né? Como é que ela performava, né, socialmente. Isso. E isso é algo que está sendo discutido dentro da arqueologia em vários outros aspectos, porque se você acha ali um esqueleto, aquele esqueleto ele não está mostrando a subjetividade do que foi aquela pessoa em vida. Raramente tecido, né, roupa, é preservada com o passar dos séculos. Mesmo quando é preservado, às vezes você acha ali um esqueleto feminino com roupas e armas de guerreiro, você pensa, não, uma mulher guerreira. Ou o contrário também, né? Você acha um esqueleto masculino com vasos, joias, e aí o que você imagina daquilo ali? Talvez fosse uma oferenda ou um homossexual, sei lá. Mas talvez essas pessoas foram pessoas trans e a gente não tem como saber. Ainda mais se tratando de uma sociedade que não era cristã, né? Porque assim, a gente leva como normal e típico, né, o tradicional, na verdade é o que a religião cristã diz, não necessariamente é realmente o normal ou é o típico, né? Muitas outras etnias e outras religiões sempre aceitaram a pessoa ter ser transgênero ou ter uma sexualidade, né, que não seja a sexualidade heterossexual, ou então tem até tribos assim muito antigas, aqui nas Américas, por exemplo, principalmente, se eu não me engano, no México, eles tinham mais de 2 gêneros, entendeu? Tinha o homem, tinha a mulher e tinha um terceiro gênero. Então, assim, não tem como a gente olhar... Cara, primeiro de tudo, muito obrigado por trazer a possibilidade de um viking trans para que esses nerdolas aí homofóbicos e transfóbicos entrem em parafuso e simplesmente vão embora, né? Que a gente realmente não quer pessoas preconceituosas aqui. Se você a gente espera que você deixe de ser. E se você não puder deixar de ser, você pode ir embora. mas, cara, é isso, né? Não tem como a gente olhar para uma sociedade de mais de 1000 anos atrás e tentar colocar os valores da sociedade ocidental cristã de 2026. Já que é você uma outra realidade. Desse assunto, cara, eu vou mostrar uma figura e é uma discussão também desse livro aqui, ó, do Neil Price. Esse livro traz também uma figura arqueológica que é essa estatueta aí, que se não me engano ela é de prata. Dá pra ver claramente que é uma figura de cabelos compridos segurando uma lança e um escudo. E com roupas tipicamente femininas. Aí você pensa, uma mulher guerreira. Só que ela não tem um aspecto característico do corpo feminino, que são os seios. E aí a discussão que se faz ao redor dessa estátua se poderia ser uma mulher trans. Também. Lembrando que os vikings, diferente de muitas representações de filmes, eles não eram cabeludões, assim, igual um monte de metaleiro, não. Não era um monte de Raul, não. Eu gosto finlandês de hoje em dia. Pelo contrário, tem muitas representações que mostram que eles faziam vários cortes de cabelo, inclusive, né? Os homens muitos deles eram até vaidosos, se barbeavam. Né? Eles tinham uma certa vaidade em relação à barba e cabelo. Esse negócio de barbudo, cabeludo, todo bagunçado, isso aí é uma visão dos cristãos, né, que queriam passar que eles eram bárbaros. Não era bem assim, não. Pois retomando aí o que a gente falava das valquírias, né? Então, essa ideia da valquíria como guerreira pode vir, então, dessa figura da mulher guerreira dentro da sociedade viking. É uma figura de poder sobrenatural, né? Um poder muito grande, você decidir quem é que vai lá pro salão de Odin, pro Valhalla. Com certeza, cara. Gera toda essa mística, né, sobre essa figura. Porque você para pra pensar, cara, o que acontece com quem não vai pro Valhalla? Eles vão pra Hel. Hel, que literalmente se derivou pra virar a palavra Hell, né, que é usada pra inferno. Não é a mesma coisa, não é um inferno cristão, mas é um lugar, você imagina, assim, em muitas descrições, ele é mais ou menos isso. É como se fosse um deserto sem fim, muito gelado. É o lugar dos rejeitados, cara.
Pois é o lugar também, assim, das pessoas que morrem fora do campo de batalha, por doença, por algum outro motivo, né? E aí, pela mitologia nórdica, metade dos guerreiros ia com as valquírias pra Valhalla e a outra metade ia lá para aquele nome lá que eu não sei falar, o Folkvang, lá da deusa Freya. Os dois lugares parecem ser muito honrados, parecem ter ser um sinônimo de coisa boa, de paraíso, né? Entre muitas aspas. No entanto, eu acho que os guerreiros sentiam mais vontade de ser escolhidos pelas valquírias e tinham essa intenção de demonstrar em combate ali as suas habilidades, porque eles queriam ir lá pro salão de Odin. Sim. O salão de Odin, de Valhalla, remete a um aspecto da cultura viking, que são os salões dos senhores, né, dos vikings proeminentes, que tinham essa cultura do salão, do banquete, da bebedeira, de contar histórias sentados à mesa, histórias de combate. E aí levou-se isso pra esse lugar do além, né, pra esse lugar aí paradisíaco. Pra você ver como é que é a visão de paraíso dos caras, né? É literalmente um salão gigante, se eu não me engano são 540 portas que tem, e você tá lá com comida infinita, aí você come até se fartar, depois você sai do salão e você treina com seus companheiros, eles literalmente lutam até se matar, e eles morrem treinando pra guerra, eles morrem de novo e eles acordam dentro do salão pra comer mais uma vez. Então eles comem que traz de volta à vida? É a Valkyria. Entendeu? E essa é a visão, tipo assim, se preparando pra, no final, defender os deuses. Tipo assim, cara, eu sou tão foda que eu tô aqui pra defender os deuses. Cara, enquanto isso... o que é interessante, cara, uma das paradas que eu mais gosto na mitologia nórdica é isso. É essa relação de causa e efeito. Odin criou Valhalla e instituiu esse exército de Einherjar, não sei se a pronúncia é essa, mas é mais ou menos isso, né? Que são esses homens escolhidos para se defender do Ragnarok. Mas o que vai atacar eles no Ragnarok? São os rejeitados. Os gigantes, o Loki, né? Vai até Hel e convida todos os homens que foram rejeitados por Odin para ajudar ele na invasão de Valhalla. Na invasão de Asgard, né, na verdade. Então, assim, todos aqueles homens que Odin rejeitou são os homens que vão lutar contra ele também. Porra, e o muito doido é que quem traçou esse destino era aquele ser mitológico lá, as Nornas, que eu falei. E parte da mitologia nórdica é justamente os deuses tentando evitar esse destino a todo custo, que é essa história do Odin se preparando pro Ragnarok e tentando evitar essa destruição final que já tá escrita, né? E é interessante, cara, esse conceito que até é falado no poema do Voluspa, né, que a mitologia, pra mitologia nórdica, o tempo, ele é totalmente cíclico, né? Tipo assim, ele não é linear. Então, quando você pergunta assim, mas o Ragnarok então aconteceu? O Ragnarok não aconteceu, nem tá acontecendo, nem vai acontecer. Mas ao mesmo tempo ele já aconteceu, tá acontecendo e vai acontecer. Uma doideira, né? É foda, tipo assim, né, cara? É uma coisa cíclica. Tipo assim, não tem fim. Não tem fim, entendeu? O passado, o presente e o futuro não faz sentido dentro dessa mitologia. A ideia de tempo é diferente, né? É diferente. Não é pra trás e pra frente, tem a ideia de expansão por todos os lados, né? Enfim. Isso. Porra, e aí, a gente não se tem exatamente um número fechado de quantas valquírias seriam. Podem ser uma dezena, 12, 13, podem ser 300. Existem vários nomes atribuídos a valquírias que são muito ligados à batalha. Que seria... Tem muitos nomes ligados à lança, né? Aquela que agita a lança, que manuseia a lança, o escudo quebrado. E talvez o nome da valquíria mais conhecida, justamente pela história da saga, é a Brunilda, cujo nome viking é difícil de pronunciar, seria algo como Bruhildir, alguma coisa assim. Esse DR no final é muito pra muito gente estranho, aqui, né? Como eu disse no último episódio, somos um podcast em português brasileiro. Aí, cara, o massa dessa história da Brunilda é que teve um cara
que trabalhou ali no processo de tradução, que se chamava Tolkien, que escreveu Senhor dos Anéis, correto? Sim. E assim, pra quem gosta, como eu, né, eu gosto muito, você percebe claramente assim que o Tolkien, ele mesmo falava que um dos objetivos dele, fazendo as obras, era criar uma mitologia britânica, né? E ele bebe muito na mitologia nórdica. Então, assim, quase tudo que ele escreveu, não tô dizendo que ele copiou, tá? Eu já tô avisando antes que o pessoal fique puto. Mas tudo que ele escreveu tem algum fundo na mitologia nórdica. Tudo tem alguma relação com a mitologia nórdica. Ele bebeu muito dessa fonte. Pois é, e a história dessa Brunilda tá lá, se não me engano, é na saga dos Nibelungos. O Anel dos Nibelungos. O Anel dos Nibelungos. Até o Anel... Coincidência? Coincidência que o Anel tá aí nesse título da saga? Exatamente. E aí o que aconteceria com a Brunilda? Ela iria desagradar Odin e seria obrigada a viver no mundo dos mortais. É onde eu volto lá para a história do filme da Marvel do Thor Ragnarok, que aquela Valkyria lá seria a Brunilda, né? Que desagradou Odin e que estaria ali vivendo entre os mortais. Enfim, voltando para a saga do Nibelungo. Essa Brunilda, ela teria ficado adormecida ao redor de um círculo de fogo. E um herói mortal iria de alguma forma conseguir despertá-la. Parece muito a história da Bela Adormecida também, que pode ser uma inspiração para a história da Bela Adormecida. E essa história, essa saga, ela é cheia de seres, como anões, além da própria Valkyria e outros seres que estão muito presentes lá nas histórias do Tolkien também. Sim, os anões eles foram concebidos dentro da mitologia nórdica, né? É a origem oficial deles, né? Os anões, os elfos. A realidade é que as Valquírias, para o que são hoje, para a cultura pop, estão muito distantes do que elas foram de fato para os vikings, lá nesse período que a gente chama de Era Viking. Mas elas com certeza representam esse espírito guerreiro, esse espírito de honra em combate, e elas representam essa parte da mitologia, do mundo místico dos vikings, em que o guerreiro queria ser honrado, queria ser um guerreiro valoroso em batalha. Elas servem para a gente entender um pouco da história desses povos que mexem tanto com a nossa curiosidade, né, despertam tanto o nosso interesse, e são figuras muito legais aí de se estudar e de se conhecer. Espero que você tenha gostado desse episódio. Diz aí nos comentários o que você achou, o que faltou falar. Não esquece de seguir a gente no Instagram, se inscrever no canal do YouTube, curtir esse vídeo. Nós também estamos no Spotify. Deixa 5 estrelas lá pra gente, que é bem legal. E aquele abraço e até a próxima. Valeu! Cara, eu vou falar de novo, valeu, porque eu simplesmente não olhei pra câmera, não sei porquê. Vou sair muito doido. Vou sair olhando pra baixo, assim, igual um idiota. Não sei porquê eu não olhei pra câmera. Valeu. Agora sim.